Então, o que eu preciso dizer para você? Se a sua fome é noturna, se você descontrola muito o que come à noite, isso é algo bem preocupante quando o assunto é emagrecimento, porque à noite é o pior horário para você ficar fazendo liberação de insulina. Quem é a insulina? A insulina é o hormônio que o teu pâncreas libera toda vez que você come açúcar. Então, ficar fazendo essa liberação de insulina à noite é muito ruim para a tua saúde e para o teu emagrecimento. Então, cuidado com o que você começa a comer à noite, com aquele abre a geladeira, pega mais uma coisinha e come uma balinha, e come um docinho, e come um chocolatinho, que esse é o pior horário para o teu corpo fisiologicamente, metabolicamente. À noite é o pior horário para você ficar ali beliscando toda hora mais alguma coisa. Então, eu estou aqui para te dizer que o primeiro erro que você comete e que provavelmente faz com que você tenha muita fome noturna pode ser uma última refeição, ou seja, um jantar ou um lanche da noite mal planejado. Então, se você come 7, 8 da noite, quando dá 10, 11 horas da noite, você está ali desesperada catando mais alguma coisa. O grande problema hoje, o grande erro, pode estar nessa refeição que você fez antes. Essa refeição que você fez ali por volta de umas 7 horas, que você chama de jantar ou lanche da noite. E isso é algo que eu identifico ali em 70% das mulheres. A pergunta que eu faço para vocês, se quiserem, escrevem aqui para mim. O que você come hoje à noite? Por volta de 7, 8 horas. O que você costuma comer? É comida? É um sanduíche? É uma besteirinha? O que você consome? Estou aqui para te dizer que essa fome noturna, na maioria das vezes, é porque você está comendo de forma insuficiente nessa tua última refeição. E aí o que acontece? Você não consegue fazer com que ela seja a última. Você descompensa e acaba beliscando mais um monte de coisa. E qual é o problema, qual é o prejuízo disso para o teu emagrecimento? Porque esse monte de coisa que você belisca depois dessa última refeição, que era para ser uma ceia pequena, caso você sentisse necessidade de fazer uma ceia, se torna algo com uma caloria gigante. Então, não adianta hoje. Vocês estão me ouvindo? Deu como se meu fone tivesse desligado. Deixa eu até tirar e colocar. Tá dando para me ouvir? Me confirma aí. O que vocês precisam entender? Não adianta eu fazer hoje uma refeição, um jantar, um lanche da noite de 300 calorias e tá comendo um monte de biscoito, um monte de besteira que soma 500. Então não adianta poupar caloria na comida e compensar isso em um monte de bobagem. Hoje mesmo tive um atendimento que eu estava conversando sobre isso. Depois de jantar, ele vai lá e come um pacote de skinny, um pacote de biscoito recheado. Sabe o que eu estava explicando? Vocês sabem qual é aquele biscoito skinny? Um pacote de skinny tem a mesma quantidade de caloria que um prato de arroz e feijão. Então, vocês têm medo de comer a comida, mas comem um monte de besteira que tem a caloria que essa comida teria. Eu preciso só que vocês confirmem para mim quando vocês puderem, se vocês estão me ouvindo. Porque como o fone deu que tinha desligado, quero saber se está dando para escutar. Porque eu gravo pelo YouTube, né? E ao mesmo tempo pelo Instagram. Então só me confirma se está dando para escutar. Então, o que você precisa entender hoje? Se eu tenho muita fome noturna, se eu descompenso à noite, pode ser que eu esteja fazendo uma refeição menor do que eu deveria estar fazendo. Pode ser, ótimo, Giovana, obrigada. Pode ser que eu esteja comendo. Quer ver casos clássicos? Se dá 7 da noite, você come um pão com queijo, você come ali, belisca uma coisinha, faz um mingauzinho, faz uma vitamina, eu te garanto que 10 da noite, se você ainda estiver acordada, você vai beliscar mais alguma coisa. E qual foi o problema disso? Você fez uma refeição insuficiente. Você fez uma refeição pequena, com menos proteína do que precisa, com menos fibra do que precisa, e essa refeição não te saciou o suficiente. E é por isso que daqui a pouco você vai lá beliscar mais algumas coisas. Então, talvez o problema hoje não é que você, eu não estou conseguindo emagrecer, então eu preciso reduzir cada vez mais a quantidade que eu como.
Você não precisa reduzir a quantidade do que você come. Você precisa aprender a comer melhor. Você precisa aprender a fazer as combinações corretas. Você precisa aprender a colocar as quantidades corretas. O que você precisa hoje é ajustar as combinações. Então, na maioria das vezes, o problema, o excesso, não está na falta, na comida. Eu estou comendo muita comida. Não. O excesso de calorias hoje, que está dificultando o teu emagrecimento, provavelmente ele está nesses beliscos, ele está nessa tua ceia, ele está nessa tua descompensação da noite. E na maioria das vezes, vocês descompensam a noite por conta do emocional. Além de estar comendo pouco quando precisa, pouca comida, o segundo ponto é esse, o emocional. O que hoje você está vivendo na sua vida? Eu detesto o meu trabalho. Pensa comigo. Chega no fim do dia, você está extremamente estressado e irritado, e o que você faz? É hora de relaxar, é hora de aliviar, é hora de desafogar. Eu mereço. Eu mereço comer. Meu dia foi muito estressante, meu chefe me irritou. Eu mereço. Quantas de vocês não comem à noite por merecimento? Quantas de vocês não recorrem ao iFood à noite nessa ideia do merecimento? E a grande verdade é que a tortinha, o biscoitinho, o doce, que até poderia entrar, mas numa frequência pequena, ele está entrando diariamente. Não adianta o problema, gente. Quem me conhece sabe, eu sou a pessoa menos radical, rigorosa, restritiva. Eu gosto que vocês consigam, de fato, emagrecer comendo o que vocês gostam. Mas quando isso que você gosta, exemplo, Lari, adoro biscoito recheado. Se 5 dias na semana você está abrindo um pacote de biscoito recheado depois do teu jantar, se 5 dias da semana você está comendo muito chocolate depois do teu jantar, isso vai gerar um excesso de caloria. Caloria essa que está muito maior do que a caloria da comida. Então, vocês, culturalmente, para emagrecer, comem pouca comida, pouca proteína e comem depois, na ceia, muito mais caloria do que se tivesse comido melhor a quantidade de comida. Então, eu preciso que vocês saiam daqui hoje perdendo o medo da comida, entendendo que não é a comida que está engordando vocês, são os beliscos, é o excesso. E eu quero que você saia daqui entendendo o motivo da sua fome noturna. Eu como 7 horas, 10 horas eu estou desesperada de fome. Por quê? Por que eu tenho muita fome 10 horas? Eu estou muito descompensada emocionalmente hoje, e essa fome noturna não é fome, é vontade de comer, é a sensação de descanso, de relaxamento, de merecimento. Eu estou comendo menos comida do que eu preciso, eu faço um lanchinho muito pequeno, eu como pouca proteína e descompenso 10 horas da noite. Qual é a causa, qual é a origem da tua fome noturna? É isso que eu preciso que você reconheça. Quer ver uma coisa que é muito comum? Lari, nesse friozinho eu gosto de tomar uma sopa. Aí vão vocês fazer a sopa. Sopa é líquido ou pastoso, né? Não é sólido igual um prato de comida. Dá fome rápido tomar sopa. E além disso, na tua sopa tem pouca proteína. Aí o que você faz? Ou você entope a tua sopa de carboidrato, de pão, ou passa 1, 2 horas que você tomou a sopa, você está desesperada de fome de novo. Só que você acha que você só jantou a sopa, mas depois da sopa você pegou uma fatia de queijo, você comeu 3 pedaços de chocolate, meia barra de chocolate, você pegou 5 biscoitos. Quem aí se identifica com essa realidade, gente? Eu ouço muito isso na prática, no dia a dia. E quando a gente melhora a qualidade da comida, vocês conseguem emagrecer, porque vocês passam a beliscar menos. Vocês passam a ficar mais saciadas. Se você está mais saciada, você consegue comer com mais consciência. Então, um dos grandes erros de vocês é comer menos proteína do que precisam. Quando à noite, nessa refeição que vocês consideram como lanche ou jantar, você come pouca proteína, daqui a pouco você está comendo de novo. Eu comi um pãozinho com queijo, daqui a pouco está você beliscando mais alguma coisa na geladeira. Só que o belisco parece pequeno, mas em caloria ele está muito grande. E é justamente por isso que você não está conseguindo emagrecer. Só que a vida inteira te disseram que para emagrecer você precisava o quê? Fazer dieta, cortar o carboidrato,
diminui arroz, diminui feijão, isso engorda. Corta a batata, corta o pão. O problema não está no pão. Quantas mulheres que eu acompanho que emagrecem comendo pão? E pode ser o pão francês, está tudo bem. Olha que maravilha. Tá tudo bem você comer o seu pãozinho francês, se isso é tão importante para você. Mas qual é o recheio do teu pão francês? Será que à noite você come um pãozinho com queijo? Ou você faz ali um recheio, um frango dentro desse pão, uma proteína grande? É isso que você precisa entender e ajustar. Será que o meu consumo proteico hoje está suficiente? Ou eu como pouca comida e entro na larica depois da noite? Passa 2 horas, eu estou beliscando desesperada. Eu estou vendo TV e estou indo lá pegar mais uma coisinha. Eu pego um biscoitinho, eu pego um bolinho, eu pego um chocolatinho. Tudo isso é o quê? Um monte de caloria vazia. Um monte de caloria que não está te nutrindo. Então não adianta para mim. Ah, Hilário, eu não como carboidrato à noite. Eu como proteína e salada. Não adianta comer proteína e salada e 1, 2 horas depois você pedir um doce no iFood, você comer meia barra de chocolate, você pegar 4, 5 torradas. O que adiantou a proteína com a salada? Se a caloria entrou da mesma forma. Então, o problema muitas vezes não está no carboidrato. Parem de demonizar o carboidrato. Parem de colocar o carboidrato como o vilão da vida de vocês, pelo amor de Deus. O problema não está aí.